tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico da língua. E ao contrário do que acontece com o pulso, o diagnóstico da língua não possui livros específicos. O diagnóstico da língua, ele não é apresentado na medicina chinesa como foi o diagnóstico do pulso. O que acontece? Medicina chinesa, na China, é como a medicina ocidental no Ocidente. Na China, o praticante de medicina chinesa, ele tem dois tipos de medicina: a medicina interna e a medicina externa. Francisco, o que é medicina externa? Medicina externa é todo tipo de terapia que trabalha sobre canais e colaterais, seja ele acupuntura, moxa, ventosa, guaxá, sangria, são terapias externas. São terapias que são feitas no exterior do corpo para ter uma resposta de saúde ou de bem-estar dentro do corpo. A medicina interna chinesa, ela é feita com o uso de medicamentos, alimentação, dieta, uso de substâncias, seja o chá, a cápsula ou a pílula, né, que em chinês é o wan. Então, na China é diferenciado isso. E aí existem métodos que direcionam para cada terapia. Muitos alunos falam assim para mim: professor, eu não sou bom em pulso, então eu me especializei em diagnóstico da língua. Isso está errado, porque na China o diagnóstico da língua é para a medicina interna. Eu tenho até um amigo que também é professor de acupuntura, que se formou em Hong Kong, que ele disse que em Hong Kong, acupuntura, pulso, dá pontos de acupuntura, língua dá ervas. Ou seja, eles aprendem na faculdade de medicina chinesa a usar pulso para ver a síndrome e os pontos que eles vão usar em seus pacientes. E olham a língua para saber a síndrome e quais ervas eles devem usar em seus pacientes. Nós, do Ocidente, tivemos uma formação mais mista, né? Aqui a gente é o clínico geral, a gente é o faz tudo, né? Nós somos os clínicos gerais da medicina alternativa, no sentido de não ser a medicina convencional, tá? Por isso que eu estou usando esse termo. Bom, esclarecido isso, né? Vamos entender por que o diagnóstico da língua ele não teve destaque na medicina chinesa, né, nos livros. Porque a maior parte da China que desenvolveu a medicina chinesa, ela usava terapia externa, né? A China era dividida em 5 regiões, então tinha uma região que fazia moxa, tinha uma região que fazia ventosa, tinha uma região que fazia agulhamento e uma última região, né, quer dizer, que fazia a medicina interna. Então essas pessoas que faziam medicina externa, elas escreveram mais, elas estudaram mais e elas registraram mais o desenvolvimento clínico da medicina chinesa. Contudo, todos os livros de fitoterapia que apresentam casos clínicos, vivência médica escritos em chinês, dão prioridade ao diagnóstico da língua, né? Então,
por exemplo, o Tratado das Doenças Advindas de Frio, né, que na medicina chinesa, frio não é só vento frio, como a gente aprende aqui. Doença de vento frio é doença febril, né, doença que gera febre. Então, essa é uma doença de vento frio. Ele fala dos tipos de língua e quais ervas, quais formas podem ser usadas para aquele tipo de língua. Ah, Francisco, então você está dizendo que se eu fazer um diagnóstico da língua, eu não consigo, e não fizer o do pulso, eu não consigo tratar com acupuntura. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não seria tão eficiente quanto se você usasse a medicina interna. Por que eu estou dizendo isso? Porque a língua, ela não apresenta fatores externos. O diagnóstico, por exemplo, de vento frio pela língua, ele é muito subjetivo, porque ela não faz uma alteração verdadeira na língua do paciente. Tá? Então, essa que é a diferença. Por exemplo, eu falei na live do pulso flutuante que o pulso flutuante indica doenças que começam com vento frio, né? Então, mesmo que a doença evolua para mucosidade, para fleuma, para calor interno, ela tem sempre a natureza de vento frio, que vai ser a febre. A medicina, a acupuntura, não. Se você vê, por exemplo, uma língua de calor, né, uma língua vermelha, você vai falar, esse paciente tem calor. Mas se esse calor tiver começado com vento frio, você nunca vai conseguir ver isso na língua. E você não vai conseguir tratar esse paciente com 100% de eficiência. Então, todos os diagnósticos na medicina chinesa são importantes, mas cada um tem a sua especificidade, né? Cada um serve para uma coisa. No Ocidente, felizmente, apesar de ser muito bagunçado, né, um livro muito bagunçado que eu gosto sobre língua é este aqui do Giovanni Maciossi. Eu nem sei se esse livro tem mais no Brasil, porque ele lançou um livro de diagnóstico completo, né? Então esse livro aqui fala só de língua, é um livro muito legal. Bom, mas eu prometi que eu ia falar sobre língua pálida, né? E língua vermelha. Então eu vou fazer como eu fiz com o pulso flutuante e profundo. Vou falar um pouco sobre cada uma, o que indica, né? E vou abordar alguns tratamentos com fitoterapia. E vou dar dicas de acupuntura. Bom, vamos lá. Língua pálida, né? Língua branca, língua sem sangue. Tá? Eu não vou entrar no aspecto de língua pálida e língua vermelha com saburra, tá? Vou falar só do corpo da língua sem saburra. Então, língua pálida, né? Inchada ou fina, ela sempre vai indicar, por estar sem saburra, uma deficiência de yang. Por quê? Porque a saburra, ela, por exemplo, indica qi do estômago. O que é o qi do estômago na medicina chinesa? A nossa capacidade de digerir e absorver os nutrientes dos alimentos. Então, esse é o significado do qi do estômago. Ah, Francisco, mas é o baço pâncreas que faz transporte e transformação. Transporte e transformação significa o quê? Ajudar a comida a descer pelo tubo digestivo e os nutrientes subirem para o pulmão, para formar o sangue. Não é a digestão, né? O processo metabólico não é feito pelo baço pâncreas. O baço pâncreas, na verdade, ele faz o quê? Ele induz o organismo
a produzir os sucos digestivos que vão direcionar o bolo alimentar para baixo. Tanto que se tem um ditado na medicina chinesa que fala: quando o estômago está cheio, o intestino deve estar vazio. Por quê? Porque a pessoa ela precisa ter defecado, né, para quando a comida nova chegar, ele poder transformar essa comida em nutrientes, né, fazer o processamento digestivo e absorver o máximo de vitaminas, proteínas, sais minerais e etc. Tá? Então, a língua pálida, ela vai dizer o quê? Que não há tido estômago advindo de frio, né? O frio, ele pode gerar, por exemplo, uma congestão de estômago. Existe uma patologia, por exemplo, falada pelo Li Dongyuan, que é síndrome de fogo do yin. Então imaginem, fogo do yin, uma alteração mental, comportamental, advinda de umidade, calor no aquecedor inferior. E uma das línguas do fogo do yin é a língua pálida sem sabor. Então vejam bem como a língua ela está falando de um aspecto interno, né, dos órgãos internos, tá? Uma ressonância magnética, por exemplo, né, para ver dentro do corpo, fora do alcance dos canais e colaterais, tá? Bom, como é que a gente trata uma língua pálida, né? O que a gente faz com a língua pálida? Primeira coisa que a gente faz, movimentar a energia do paciente, né? Recuperar o processo digestivo do paciente. Então, eu vou dar um exemplo clínico. Às vezes o paciente fala assim: olha, mas eu evacuo com muita facilidade 2, 3 vezes por dia e eu estou ganhando peso. O que está acontecendo comigo? O paciente tem muita umidade, né? Tem frio. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando no Ocidente a gente vai para o nutricionista e o nutricionista fala assim: olha, você precisa comer mais semente, mais fibra, né? Coisas para estimular o seu peristaltismo. Esse estimular o peristaltismo, essas fibras, né? Essas sementes, como o gergelim preto, por exemplo, elas lubrificam o intestino. Elas deixam um óleo no intestino que vai lubrificar. Então, o bolo fecal ele vai deslizar, ele vai ser eliminado com mais facilidade. Tanto que quem toma sene fala assim: nossa, parece que entrou alguma coisa no meu intestino e fez assim, ó. Por quê? Porque o sene ele vai irritar a parede do intestino para ela fazer peristaltismo. Essa que é a diferença. Então essa umidade ela resfria o nosso organismo e ela tira do nosso organismo a nossa capacidade de movimentar, de fazer peristaltismo, né? Então a língua vai ficar pálida, tá? Isso que é a característica da língua pálida. E aí a gente entra, né, como eu falei da combinação do diagnóstico, nessa questão de pulso e língua. Que tipo de pulso pode combinar com a língua pálida? Um pulso que está flutuante. O pulso flutuante, ele tem a característica de que o yin não ancora o yang, né? O que é o yin não ancora o yang? O yang só fica do lado de fora do corpo. O yang fica só nos canais e nos colaterais. Se o yang está fora do corpo, ele não vai para dentro. Então, quando nós nos alimentamos, o yang não entra no organismo para processar o alimento.
Por isso que língua pálida, pulso flutuante. Né? Mas e o pulso flutuante do vento? Né? Como é que ele refletiria na língua pálida? Não refletiria. Tá? O pulso flutuante ele tem essa característica, né? Do yin que não ancora o yang. Então, ele não é só um pulso de vento frio. Ele tem essa outra característica. E aí é a língua que vai confirmar isso. Olha, realmente é uma doença interna. O yang está escapando do corpo, está indo para fora do corpo. Ele não está se interiorizando para fazer o metabolismo digestivo, para formar substâncias, né? Para renovar o sangue, para circular o sangue. Esse é o pulso flutuante com a língua pálida. E se fosse uma língua pálida com pulso profundo? Parece controverso, porque o pulso está profundo, né? Quer dizer que está uma doença de órgão interno e a língua está pálida. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que está querendo dizer? Né? O que isso está querendo dizer? A língua pálida, junto com o pulso profundo, está querendo dizer que dentro do corpo tem muito yin e que o yin está consumindo o yang interno. Então nós vamos ficar com deficiência de yang internamente e externamente, porque o corpo não vai gerar energia yang e ela não vai nem circular dentro nem nos canais e colaterais. Como é que eu posso tratar? Né? Posso tratar, por exemplo, com estômago 36 e baço pâncreas 6. E ervas que vão fazer transporte e transformação. Por exemplo, funcho com erva doce, que são ervas que vão fazer transporte e transformação. A língua com rachadura, Ana, ela é um pouco mais complicada, tá? Porque aí ela não está entrando em debilidade funcional do organismo. Ela está entrando em debilidade estrutural, tá bom? Então, como eu estou fazendo lives introdutórias, nesta live eu vou abordar só a língua pálida e a vermelha, e quando eu for fazer uma próxima live de língua, eu falo das rachaduras e das fissuras, tá bom? Bom, vamos lá. A língua vermelha, ela é o contrário da língua pálida, né? É uma língua que indica calor interno. Então, o paciente tem muito calor interno. O que é o calor interno? O calor interno é você tem uma substância que está parada no seu organismo ou ela está congestionada. O que é congestionado? É andar devagar, né? É perder o ritmo. Isso é congestão. E aí vem a energia yang e se acumula naquela congestão. Isso vai gerando calor e esse calor ele vai acelerando o metabolismo naquela região. Então vamos, por exemplo, falar de ansiedade. Ansiedade, o paciente fala assim, eu sou muito ansioso e meu intestino está preso e não tem nada que solte meu intestino. O calor do coração desceu para o intestino delgado. Ou o calor da bexiga floresceu, né, ascendeu para o intestino delgado, porque consumiu a via das águas e aí secou o intestino delgado. Tanto que o relato que a pessoa vai dizer é, nossa, eu tomei até 46, tomei lactopurga, tomei de tudo e o meu intestino não funcionou. Né? Então é isso que ele vai dizer. Aí, às vezes, o paciente
fala assim, o meu acupunturista colocou um ponto aqui no punho, falou que eu posso até massagear, mas não adiantou nada. Ou colocou aquele pontinho aqui no meio da testa e um aqui no alto da cabeça e eu não melhorei muito. Por quê? Porque não é uma doença no coração, né? Esse calor ele descendeu para o intestino delgado ou foi o calor da bexiga que aflorou, né, que evaporou para o intestino delgado. Então a língua vermelha ela vai indicar isso. Ana, depois a live vai ficar disponível. Talvez o problema possa ser a sua internet, porque aqui não está travando, tá? Então acompanhe o que você conseguir e depois você assiste de novo, tá bom? Então é isso que acontece, né? Então esse calor, ele é isso. Nem sempre o calor ele vai estar esgotando as substâncias vitais. E por que eu estou falando dessa forma? Porque eu sempre abordo a questão da fisiologia, né? Vamos dizer que a língua vermelha, né, nos dê aquele sinal assim de calor e o paciente é todo calorento e não sei o quê. Mas e se o paciente tiver, por exemplo, um rosto pálido, lábios ressecados, pálidos, né? Se ele não tiver rosto vermelho, que também é sinal de calor, e se ele tiver a língua muito vermelha e for uma pessoa calma? Olha, eu estou vendo que a sua língua, Francisco, está muito vermelha. Você dorme bem? Durmo. Você evacua bem? Evacuo. Você tem problema de estômago? Não. Você é nervoso? Não. Sou calmo, sou tranquilo. Quer dizer, o que é essa língua vermelha, né, vai estar dizendo? Você tem pressão alta? Não, não tem. Então, o que vai ser essa língua vermelha, né? Esse aspecto fisiológico? Vai dizer que em alguma parte do meu corpo há uma concentração de calor, né? E esse calor, muitas vezes, não vai estar consumindo substâncias vitais. Esse calor, ele pode estar acelerando o meu metabolismo, a minha forma de se comportar. Por exemplo, a minha sogra fala assim, poxa, você precisa comer mais, você não engorda. Não é que eu não engordo, o meu biotipo é madeira gerando fogo. Então eu sou alto, eu sou comprido, eu tenho uma musculatura mais firme, né? E eu não ganho peso, massa muscular com facilidade, porque a madeira está gerando fogo. Então eu vou ser gordo, gorduroso? Não. Então adianta comer muito? Não. Por quê? Porque a capacidade yang do meu organismo de madeira transformando em fogo vai fazer com que eu absorva todos os nutrientes do que eu comer, né? E que eu gaste esses nutrientes. Então é isso que vai acontecer, tá? Então esse que é o aspecto fisiológico, né? Esse calor, como é que esse calor está refletindo no corpo? Então aí a gente vai entrar em qual aspecto? O fisiológico. Por exemplo, eu tenho 1,86 m de altura e eu tenho a minha sogra mesmo, que tem 1,50 m. Qual coração trabalha mais para levar sangue na cabeça, no cérebro e na sola do pé? O do cara que é compridão ou do cara ou da mulher que é baixinha? Lógico que é de quem é comprido, né? Então esse calor, né, vai ser uma hiperatividade funcional, tá? E aí essa questão, e o calor patológico, né? O que ele seria, quando ele seria patológico? Ele seria patológico quando essa vermelhidão alterar a estrutura fisiológica. Então, por exemplo, uma pessoa que é alta
e que tem pouca gordura e que faz um trabalho muito mental, né, pouco físico, ela vai ter muito calor no alto do corpo e pouco calor embaixo. Então ela vai ter, por exemplo, baixo desenvolvimento sexual. Se for mulher, pode sofrer de infertilidade, né? Então, a pessoa pode ter insônia, agitação, déficit de atenção com hiperatividade. Essas vão ser características de calor, né? Uma pessoa muito enérgica, uma pessoa muito espalhafatosa, né? Cabeça quente, pés frios, como a Márcia falou. Então essa é a característica de língua de calor, né? O corpo está trabalhando demais. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem calor no sangue e ela é professora de yoga, é massoterapeuta, olha só, professora de yoga, né? Ela faz uma atividade meditativa, de concentração, de respiração e ela tem calor no corpo dela. O que o corpo dela está dizendo, né? Que a natureza do organismo dela, ela é uma natureza mais ativa, né? Tudo que ela come, ela transforma em energia. Ela não faz reserva nutricional. E aí vem a questão da acupuntura que eu falei no começo da live, né? Como é que você faz, por exemplo, um paciente acumular Yin, né, com a acupuntura? Porque Yin é substância, você vai ter que nutrir o corpo dele. Então você vai ter que dar alimentos para ele, né? A acupuntura, ela faz isso? Faz, mas vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O paciente, ele não vai conseguir fazer 3 meses de tratamento e você vai falar assim, nossa, aquela língua era super vermelha e agora ela é normal, com sabor anormal. Isso não vai acontecer, né? Tanto que eu até vejo, aí eu vou fazer até uma ressalva para vocês, né? Eu vejo muitas pessoas postando diferença de línguas do começo da sessão para o final da sessão. Você altera o mecanismo fisiopatológico naquele momento em que você está fazendo a acupuntura, mas amanhã a língua volta a ser como era, né? Por isso que é tão difícil fazer pesquisa científica com o diagnóstico da medicina chinesa, porque os médicos, eles não conseguem definir um padrão de precisão, tá? Então, o que é um padrão de precisão? Você tem língua vermelha, seu metabolismo é acelerado. Mesmo que você seja mais gordinho, você pode tomar gengibre? Não. Você pode tomar funcho, erva doce? Não. Pode tomar cravo da Índia? Não, porque o seu corpo já tem calor. Você não pode colocar calor dentro deste corpo. Você pode fazer tratamento com moxa? Não. Você pode fazer sangria? Não. Por que que não? Por que você não vai fazer sangria? Porque se esse calor indica que você tem deficiência de Yin, e se essa deficiência de Yin estiver no seu sangue, por exemplo, o seu organismo, ele vai ter dificuldade de repor sangue que você perde. Além da dificuldade de metabolizar o sangue pelo fígado. Tá? Então, é sempre pensar no aspecto fisiológico. A língua está vermelha, tem deficiência de Yin. Aonde? Por quê? Né? Qual tipo de deficiência de Yin que essa pessoa tem? Né? Como é que ela está reagindo no corpo dessa pessoa? É isso que a gente tem que descobrir. E aí, como é que eu vou tratar língua vermelha? Né? Vou tratar com camomila. Vou combinar camomila com hortelã, por exemplo,
Pode ir até lá no mercado, comprar aquelas caixinhas e na hora que for fazer o chá, pega um sachê de cada uma de camomila, uma de erva de hortelã, põe água quente, pronto. Já está resfriando o sangue, já está resfriando o yin, já está moderando o yang, já está movimentando o yang, né? Porque a camomila age embaixo, a hortelã age em cima. Então vai dissipar o calor, vai fazer ele subir e vai fazer ele descer, tá? Como é que eu vou tratar essa pessoa com acupuntura? VC6, né? Baço Pâncreas 10, Mar do Sangue, Goshu B17 para tirar calor do sangue, Mar da Medula, né? Xuan John, se não me falha a memória, que é o VB39. Então são pontos que vão ajudar a formar medula, a formar yin, a aproveitar melhor os alimentos yin que essa pessoa está consumindo, tá bom? Então essa vai ser a característica da língua vermelha. E quanto ao pulso, né? Língua vermelha com pulso profundo, né? Deficiência de yin consumida pelo calor interno. Então, língua vermelha com pulso profundo é isso. Língua vermelha com pulso flutuante é calor externo com calor interno. Vejam que eu não falei vento-calor, eu falei calor externo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que há uma agressão simultânea de calor externo com o calor interno. Suponhamos que, por exemplo, eu estou aqui na frente de uma lâmpada. Então essa lâmpada faz a minha testa suar. E aí eu falo assim, ó, gente, dá licença aqui que eu vou dar uma bicotada no meu café. Eu estou recebendo calor externo da lâmpada, estou colocando calor interno para dentro, que é o café, tá? Então é o ataque simultâneo de calor. Por que eu não falei de vento, né? De vento-calor? Porque, como eu disse anteriormente, né, o vento, por exemplo, o vento frio, ele está em todas as doenças febris. O vento-calor, ele está em todas as doenças inflamatórias. Então, estou com inflamação da garganta. Aí chega o cara e fala assim, isso aí é mucosidade calor. Mas como é que essa mucosidade calor começou? Com vento-calor. O vento-calor atingiu o canal do estômago e penetrou na garganta. Tá? Então é o vento-calor. Ele virou calor. Então tem essa diferença. E o calor, né? O calor sem a questão do vento. Como é que seria um calor externo? Né? O que seria um calor externo? O calor externo seria, por exemplo, pessoas que suam muito. A pessoa, às vezes, ela come e fala assim, nossa, a comida estava tão gostosa que eu até suei. Né? Por que a comida estava tão gostosa que ela até suou? Porque ela tem muito calor externo. O meridiano do estômago, né? O canal do estômago, que é o canal yang frontal, ele faz com que apareçam as gotículas de suor na testa e na face. Tá? Então, essa é a característica da língua vermelha. Se eu fizer a diferenciação pela acupuntura e quiser tratar com acupuntura combinada com fitoterapia, o que eu faço? Francisco, eu sou empresário, eu não tenho tempo de tomar chá,
Eu não gosto de usar cápsula porque eu esqueço, às vezes fica no hotel, eu perco o remédio no hotel, não quero abrir pote de fórmula na reunião com os empresários que eu atendo, porque é gente muito chique, muito chata. O que você pode fazer? Faz um chazinho e deixa na recepção. Quando eu atendo em consultório, é isso que eu faço. Lá vem o paciente com calor no estômago. Faz um chazinho de calor no estômago aí, e quando o paciente chegar, você oferece para ele. Né? Então, por exemplo, eu falei da camomila com hortelã, né? Que vai resfriar o excesso de iã do corpo e vai movimentar, vai desbloquear qualquer iã que esteja acumulado em alguma parte do corpo. Né? A hortelã para o alto, a camomila para a parte baixa. Então, eu vou fazer o quê? O paciente chegou, sentou na sala de espera, chazinho de camomila com hortelã, e aí eu tratei o fator interno. Quando o paciente entra no consultório, VC6, baço pâncreas 10, bexiga 17. Aí posso colocar, por exemplo, o R4, que vai nutrir o DIN e o INDIN, né? A essência corporal do IN desse paciente, com R4. E aí, para equilibrar o alto e baixo, para combinar com o chazinho que ele tomou na recepção, IG4 e baço pâncreas 6. Não precisa mais nada. O paciente está perfeito. Tá? Faz isso. Eu atendi no nosso ambulatório R4, Márcia. R4. 4. Tá? R4. Eu atendi no ambulatório de Dourados uma vez uma paciente que ela sofreu um derrame e ela ficou com o corpo torto. E era uma senhora, e ela chegou no consultório e falou assim: Francisco, o meu terapeuta, ele é aluno aí da escola e ele me indicou vir fazer acupuntura aqui. E eu fiquei torta de repente, e eu fui no ortopedista e ele falou que eu não tenho nada nos ossos. Como eu não posso ter nada se eu tô torta? Como é que eu vou viver minha vida se eu sou uma mulher torta? Aí eu falei: calma, o que aconteceu? Ai, Francisco, meu neto, ele me deu tanta raiva que eu tive uma dor no peito que eu achei que eu ia morrer. Mas aí a dor subiu para a cabeça e eu entortei. Então, quando eu falei do calor, né, uma pessoa que já é idosa, que tem deficiência do IN, que já tem mais calor do que frio no corpo, né? É um corpo mais quente, mais agitado pela questão da idade. Ainda teve uma elevação do iã do fígado com o neto, e ela falou desse jeito. Aí eu falei: olha, a senhora não tem nada de osso. Não, a senhora teve um derrame. Teve um derrame e entortou. Ela falou: nossa, e agora? Agora eu vou fazer uma técnica que se chama Da Die Jin Fa. Reconexão dos canais e colaterais. Começando com os canais Yin e indo para os canais Yang. Ela fez 3 sessões, desentortou. Falou: caramba, essa acupuntura é legal, né? Não, minha querida, calor interno que você tinha demais e eu dissipei esse calor. Dissipei o calor, estimulei os pontos TIMS para desentortar a paciente. E aí, semana que vem, quando eu for fazer uma live de novo, eu vou falar sobre essa técnica para vocês, tá? Ela é tipo a Shin Nao Kai Chao, que é acender no cérebro para acordar os orifícios, né? Então,
Foi isso que eu fiz. 3 sessões, o paciente ficou 0 bala. Senhorinha, e eu falei com ela assim, a próxima vez que seu neto encher o saco, você pega uma vassoura e ataca nele. Aí, se o seu filho te encher a paciência, você fala assim, você sabe como é velho, né? Velho tá ficando doido. Então, pronto. Tá bom? Um outro caso curioso também que eu tive de língua vermelha, que denota esse calor, né? Foi um paciente que ele tinha tanto calor, né? Que ele tinha um metabolismo tão acelerado que às vezes ele ia no supermercado e ele tinha que comer. É um paciente que não podia ver comida, ele pegava, por exemplo, baguete e ia beliscando a baguete e falava assim para o segurança, não, fica tranquilo, eu sou velho, mas eu sou ajuizado, eu pago a baguete lá no caixa, estou levando a embalagem, eu pago lá no caixa a baguete, né? Então, quer dizer, aí ele falava assim, Francisco, se você deixar, eu como 30 horas por dia. E aí eu falei assim, qualquer dia eu vou vir aqui. Como eu sou mineiro e gosto muito de conversar e de comer, qualquer dia eu vou vir passar aqui um dia com o senhor e a gente vai ficar comendo e conversando. E aí eu fiz isso. O paciente fumava 2 maços de cigarro por dia, tomava 1 litro de café e ainda só comia macarrão. Aí eu falava assim, o cara é uma verdadeira bomba atômica ambulante. Então, olha aí para vocês verem, né? Nós, brasileiros, o povo do cafezinho, café de manhã, café depois do almoço, café da tarde, chá das 5, café das 5, café da vovó, café antes de dormir, café antes de namorar. Café, gente, gera calor. Café gera calor, né? Eu costumo brincar assim, o sujeito que para de fumar toma café, porque o café, ele gera o mesmo calor do tabaco. Eu até falo assim, o pessoal às vezes fala assim, mas cigarro gera câncer. Eu falei, pois é, café também, porque dá calor no sangue vira calor tóxico. Aí, os órgãos que o café tem afinidade, baço, pâncreas, estômago e coração, vão ter possibilidade de câncer. Tá bom? É isso que acontece. E ainda a Magda vira e fala assim, mas é bom, hein? É bom. Né? Mas o que a gente faz para ficar melhor, para não ficar prejudicial? Né? O que a gente faz? Adoça com açúcar mascavo, que tira calor, ou toma um copinho d'água depois do café. Tanto que as minhas pacientes, né, que eu atendo em casa, quando elas me convidam para tomar café, alguma coisa, eu aceito. Mas o que eu faço? Tomo café e tomo um copinho d'água depois, para dissipar o calor. Tá? Toma o café sem açúcar e toma um copinho d'água para dissipar o calor. Tá bom? E aí, esse senhor, eu fiz exatamente isso. Eu falei para ele assim, é o seguinte, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer a acupuntura para o senhor parar de fumar. Então, olha só para vocês verem. Fumante, viciado em café, que só come macarrão. Então, para ficar exato, para ficar mais fácil de raciocinar, olha como é que eu fiz esse paciente melhorar com fito e acupuntura juntas. Vou colocar aqui, cada um tem 33%, tá? Vai dar 99%, a gente arredonda para 100%. Tá? Só para ficar fácil para vocês entenderem. Aí eu falei, eu vou fazer o senhor parar de fumar com a acupuntura. Fiz lá, ele parar de fumar com a acupuntura. Aí, dos 33, já diminuiu. Ficou só esses 66 aqui. E aí eu falei com ele assim,
Eu quero que toda vez que o senhor tome muito café, que o senhor estiver lendo jornal ou fazendo alguma coisa da sua empresa, ou você toma uma xícara sem açúcar e toma uma xícara com açúcar mascavo. Aí ele começou a tomar o café com açúcar mascavo. E aí ele foi diminuindo o café. Em vez dele tomar 1 litro de café, ele passou a tomar meio litro de café. Fazendo isso durante 1 mês, ele passou a tomar café só 3 vezes por dia. Então aí eu já ganhei 66%. Ficou só os 33% no macarrão. O que eu falei para ele? O senhor é italiano? Só come macarrão? Por que você não coloca um tomatinho nesse macarrão? Uma couve? Pelo amor de Deus, fica comendo só macarrão? O senhor é um trigo ambulante, é? Fica só comendo massa? Come uma saladinha, né? Colocou tomate, colocou couve e foi resfriando o sangue dele. Foi resfriando o calor dele. E aí passou-se um tempo, ele parou de comer macarrão. Pô, Francisco, eu tô ficando velho, né? Vou ficar comendo só macarrão, não. Vou comer uma coisa que me dá mais energia, porque você me passou essa ideia do tomate com a couve aí, e eu comecei a me sentir melhor, e com a acupuntura eu só fiz ele parar de fumar. Mais nada. Quer dizer, a fitoterapia tirou todo o calor interno dele, ele diminuiu o café, parou de fumar, parou de comer só macarrão, passou a comer salada, uma dieta mais, né, de equilíbrio, né, de neutralizar esse calor intenso que ele tinha, e acabou. Fiz isso 6 meses, o velho estava novinho em folha, ia lá no mercado, lá no Carrefour, fazer a comprinha dele, falou assim, nossa, eu olho para a bisnaguinha e fico até com saudade, mas eu perdi a vontade de comer a bisnaguinha. Por quê? Acabou o calor, né? O hipermetabolismo zerou. Tá bom? Agora eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta para fazer. Perguntas, gente? Bom, se vocês não têm perguntas, eu vou agradecer a presença de vocês. Vou encerrar, vou deixar a live disponível aí para vocês. E durante a semana eu vou fazer posts falando sobre as coisas que eu dei dica na live para vocês, tá? Ana, sobre as fissuras, eu vou falar numa próxima live, tá bom? Porque é um padrão mais complexo, tá? A Magda está perguntando se o café descafeinado ajuda a amenizar o calor. Magda, a questão do calor não é a cafeína, tá? Não é a questão da cafeína. A questão é a seguinte: é todo o aspecto bioquímico do café. Então eu vou dar um exemplo assim. Vitamina A. A couve tem vitamina A e a cenoura tem vitamina A. A cenoura é boa para os olhos, a couve é boa para o estômago. Qual que é a diferença se as duas têm vitamina A? É porque a couve tem componentes químicos que direcionam a ação dela para o estômago. E a cenoura tem outros componentes químicos que ajudam a vitamina A a chegar aos olhos, né? A cenoura. Então essa é a diferença, tá?
Essa que é a diferença. Então, não é só ser descafeinado, né? São todos os componentes químicos do café. Por exemplo, só do café ser torrado para ser moído, quando você torra o café, você adiciona calor a ele, tá? Pensa bem, o café é uma semente, né? Era para ele ser fresco, era para ele ser frio, mas por você torrar, você dá calor a ele, tá? Vanessa, o tratamento do senhor da bisnaguinha durou 4 meses, porque ele adotou essa rotina, né, de tomar o açúcar mascavo, de comer o tomate com a couve, então durou 4 meses, tá? Chá verde e chá preto aquecem muito também, só que a diferença do chá verde, do chá preto para o café é o quê? O café, ele pega a energia yin e transforma em energia yang, tá? Essa é uma questão. Então, o café acelera o metabolismo. O chá preto e o chá verde, eles geram calor, mas eles estimulam o corpo a guardar energia yin. Ou seja, você gasta energia yin, né, transformando ela em yang, mas ao mesmo tempo o corpo cria a capacidade de reservar mais energia yin. Então não é tão agressivo quanto o café, tá? Por que eu falei, por exemplo, do gengibre, né, que não pode na língua vermelha? Por que não pode? Porque o gengibre, ele é sudorífero e ele tem afinidade com Taiyan, né, que já é o grande Yang. Então vai por mais calor no grande calor, tá? Como se você pegasse um lança-chamas e apontasse ele para o sol. Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Qual que é a afinidade? Por exemplo, para encerrar, eu vou dar uma dica da canela. Todo mundo fala assim, já canela gera calor. Só que a canela, ela tem afinidade com o Ming-Men. Então, na verdade, a canela não gera calor. A canela gera energia Yang. Calor é diferente de energia Yang. Como é que calor é diferente de energia Yang, Francisco? Calor é Yang acumulado em alguma parte do corpo, né? Igual, por exemplo, Yang hiperativo do fígado, muito Yang no fígado. Se o Yang do fígado está normal, o Qi do fígado está subindo com suavidade, porque só está subindo o Yang normal do fígado, né? Então a canela, ela tem ação no Ming-Men, ela vai lá para o Ming-Men, ela não vai esquentar o coração, não vai esquentar o pulmão, não vai esquentar o cérebro, não vai esquentar o estômago, não vai esquentar o pâncreas, né? O funcho, ele gera calor no estômago, ele é digestivo, né? O cravo da Índia, ele gera calor no coração, então ele aumenta a pressão, tá? Isso que a gente tem que ver, né? O café, por que eu falei que o café tem essa maledicência, né, de gerar muito calor? Porque o café age no rim, no pâncreas, né, e no coração juntos. Ele age nos 3 órgãos que demandam muita energia Yang. Esse que é o mal do café, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima live, então, eu vou fazer sobre a técnica de tratamento que eu usei na paciente, né, para o AVC dela. Vou contar a história dela com detalhes, vou falar do diagnóstico e eu aguardo todos vocês,
tá bom? Um abraço e até a próxima live.